Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Sandro. E eu estou aqui no meu lar e estava meditando aqui em uma passagem e sentindo no coração de estar compartilhando com os irmãos, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É uma mensagem bem conhecida, uma mensagem que eu creio que é muito ministrada e está ao conhecimento de muitos, não sei, não de todos, mas de muitos. Mas é interessante saber que Corinto é uma cidade antiga da Grécia e uma cidade naqueles tempos, no tempo do apóstolo Paulo, uma cidade poderosa, uma cidade financeiramente poderosa, uma cidade bem conhecida, bem visitada. E o apóstolo Paulo ele passa algum tempo naquela cidade e levanta uma igreja naquele lugar, levanta um ministério, anuncia um Jesus Cristo ressurreto, anuncia um Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e através da sua morte e ressurreição nos deu salvação, nos libertou do pecado, nos fez uma nova criatura. E mediante a isso muitos se converteram a esse Jesus Cristo. Muitos aceitaram a Jesus como seu Salvador, aceitaram a Jesus ali como seu Messias, o enviado de Deus, como libertador, transformador de vidas. Só que o apóstolo Paulo ele tinha que cumprir o seu ministério e ele tinha que partir para outras cidades, cumprir o seu ministério missionário e partir para outras cidades para ali fundar igrejas, levantar mais gente, salvar mais pessoas mediante a palavra de Jesus. E aquele povo fica ali. Só que quando Paulo ele está em Éfeso, ele começa a saber dos problemas da igreja, ele começa a ter conhecimento dos problemas que aquela igreja tinha adquirido. E problemas tais que estavam afligindo, blasfemando, sabe, manchando o nome de Deus naquela cidade. Porque, como eu já disse, era uma cidade muito poderosa, muito visitada, uma cidade idólatra e tinha muitos costumes ali carnais. Só que o povo que tinham aceitado Jesus, um povo que tinham se convertido mediante a palavra pregada por Paulo, aquele povo eles se corrompem. Aquele povo ali, eles começam a praticar novamente os atos que outra hora eles praticavam. Começam a comer carnes sacrificadas, começam a participar de idolatrias, começam a participar de cultos carnais oferecidos a outros deuses. E chega essa notícia mediante aos ouvidos de Paulo. E quando Paulo fica sabendo, Paulo começa a escrever essa epístola, essa carta aos Coríntios e começa a tratar desses assuntos, começa a falar para aquele povo, advertir aquele povo novamente de que eles estavam errados, de que não foi daquela maneira que ele tinha ensinado. E quando chega nesse capítulo que nós lemos aqui, em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12, Paulo fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas. O significado de lícito é permitido por lei, ou seja, um algo permissivo, ou seja, Paulo estava falando para aquele povo, ó, tudo isso daqui que vocês estão vendo à volta de vocês, tudo isso é permitido. A lei não proíbe vocês de fazer isso. E eu comparo Corinto com a cidade que nós convivemos hoje aqui em São Paulo, que é uma cidade grande, uma cidade poderosa, uma cidade financeiramente bem sucedida, bem visitada. E aqui tem muitas práticas também que não são agradáveis a Deus e tudo isso mediante a lei é permitido. Só que Paulo fala também, mas nem tudo convém. Não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, Paulo estava falando, vocês estão vivendo nesta cidade, vocês estão tendo essas práticas que são permitidas por lei, mas elas não convêm a vocês fazer porque elas não são agradáveis a Deus. E mediante a esta mensagem eu quero deixar ao coração dos irmãos aquilo que Paulo também quis deixar ao povo de Coríntios.
Nós vivemos em uma cidade grande, uma cidade poderosa financeiramente, materialmente, uma cidade que tem muitas práticas que não são agradáveis a Deus, que são permitidas por lei, mas uma lei humana, mas que não convém a gente fazer porque nós somos servos do Deus Altíssimo. O próprio Paulo ele falou: não vivo mais eu, mas que Cristo vive em mim. Então, se Cristo ele vive em nós, se Cristo habita em nós, nós temos que fazer aquilo que seja agradável a Cristo. Nós não devemos nos prostrar mediante a prostituição, mediante a adultério, mediante a bebedice, mediante a vícios. Nós não podemos nos prostrar, não podemos se deixar dominar por aquilo que o sistema mundano nos cerca e que é permitido por lei. Mas nós temos que se deixar dominar por aquilo que Deus nos permite, por aquilo que Deus se agrada em nossas vidas, que é santidade, que é uma vida digna com Deus, que é de nós andarmos na rua e o povo olhar para nós e ver Deus em nossas vidas. Nós temos que ser Bíblia, uma Bíblia andante. O povo tem que olhar para nós e falar assim: eu quero servir o Deus daquele homem, eu quero servir o Deus daquela mulher, porque ali está um verdadeiro homem de Deus, ali está uma verdadeira mulher de Deus. Então, para você que é cristão, para você que aceitou Jesus Cristo como suficiente Salvador da sua vida, não se permita dominar por este sistema mundano que está à nossa volta. Se permita dominar por aquele que habita em nós. A Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Antigamente nós não éramos nada. Antigamente nós éramos dominados, acorrentados pelo nosso opressor. Ele fazia de nós o que queria, ele nos dominava, ele nos humilhava, ele fazia de nós como peteca. Mas o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele nos purificou com o teu sangue, ele transformou as nossas vidas, ele nos deu vestes espirituais novas e ainda colocou um Espírito Santo dentro de nós. Não vamos perder isso. Não vamos perder isso por causa de sistema mundano. Por causa que aquilo que o mundo permite aqui. Por causa que aquilo que o mundo, deixa que a gente faça. Não vamos nos deixar dominar, meus irmãos. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção da nossa vida. Vamos deixar com que o Espírito Santo de Deus, ele habite em nós, ele nos domine, ele nos encha por completo. E assim nós teremos uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira, aquilo que o mundo não pode nos dar. Só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Eu deixo essa mensagem ao coração dos meus irmãos. E que Deus venha os abençoar, que Deus venha transformar a vida de vocês. E você que ainda não é cristão, você que ainda não aceitou a Jesus como o suficiente Salvador da sua vida, se entregue para Ele, porque a palavra de Deus fala que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Os braços dele continuam abertos, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua história. Se você ainda não se entregou a esse Jesus Cristo, se entregue, porque Ele tem o de melhor para a tua vida. Amém? Eu sou o pastor Sandro. Se inscreva aí no meu canal, que toda semana eu vou deixar uma mensagem aos seus corações, e que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus.